Aleluia, boa noite, povo de Deus. É bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na tua presença, Senhor. Pai, tu tem liberdade de vir falar conosco, Senhor. Então venha falar, alcança o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, Senhor. Tudo que nós temos feito, tudo que nós temos pedido é com um único objetivo, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Então, em nome de Jesus, responda a oração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, Senhor. Para que o teu santo nome continue sendo exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje é uma noite especial a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Abra o seu coração, abra a sua mente, para que você realmente possa ouvir a palavra de Deus e não só ouvi-la, mas entendê-la. E que essas verdades que nós vamos ouvir aqui nessa noite, tenha certeza que ela realmente vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, na nossa família e em todo o nosso caminhar nessa terra. Tome posse em nome de Jesus. Se prepare que essa palavra é uma palavra é uma palavra de ensino, de sabedoria, de discernimento e de libertação. O Senhor, Ele quer alargar a nossa visão nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente, na nossa visão. E as mudanças que vão acontecer na nossa vida, o Senhor já tem conhecimento delas, as nossas orações têm sido feitas, o Senhor já tem respondido, e com certeza nós já somos nova criatura no Senhor. Então nós vamos começar com o Evangelho de João, versículo 8, versículo 36. A palavra de Deus fala assim, ó: se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, todas as vezes que nós lemos esse versículo, ou ouvimos as pessoas pregarem, ou quando as pessoas pregam, o que é mais enfatizado, essa é a questão de ser livre. A nossa mente já está condicionada com o pecado, com as coisas que nós julgamos ser ruins, ser do diabo, ser do mundo, coisas que não prestam. Mas também há prisões que pode estar nos cercando, estar limitando o nosso caminhar, o nosso crescimento no Senhor Jesus, que são coisas boas também. E para isso também o Senhor veio nos libertar. Irmãos, tudo com excesso faz mal. Tudo com excesso um dia vai virar prisão. Seja aquela pessoa que é bitolada demais com a igreja, a ponto de não dar atenção à sua família, ou estudar, ou trabalhar, essa pessoa vai se tornar uma pessoa presa, cativa, e sem perceber. E nós temos um exemplo muito bom nisso na palavra de Deus, que nos mostra sobre um homem que era chamado de Saulo, e foi transformado em Paulo. Só que a vida que ele teve não foi uma vida fácil servindo ao Senhor, assim como nós também não temos. A nossa vida servindo ao Senhor, todos os dias nós temos um desafio. Todos os dias ao levantar nós temos o desafio de permanecermos na presença do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E como que isso acontece, irmãos? Quando realmente nós servimos ao Senhor, ainda que de forma errônea, e temos o coração puro e voltado para o Senhor, e quando eu falo de coração, eu estou falando de mente, vontade e emoção, é para que realmente nós possamos ter um encontro com o Senhor todos os dias. Porque Saulo perseguia a igreja achando que estava servindo ao Senhor. Então, mesmo com a atitude errada dele, o coração dele era voltado para as coisas de Deus. Ele só ainda não tinha encontro com Jesus, ainda não tinha encontrado com o Senhor Jesus. E muitas das vezes, nós deixamos de encontrar com o Senhor Jesus na caminhada do nosso dia a dia, nos afazeres da nossa vida, nos nossos compromissos diários. Então, irmãos,
Tudo na nossa vida tem um grau de importância. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. Qual que é o maior problema do ser humano hoje? Irmãos, não é o pecado, porque quando nós pecamos, o Senhor já nos perdoou. Então, quando nós confessamos esse pecado e declaramos para o Senhor, Senhor, eu pequei contra os céus, contra a terra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me lave e me perdoa, você é purificado. Nós somos libertos, somos transformados. O pecado na nossa vida, ele é um acidente, é para mostrar que ainda nós somos falhos, para que nós não viemos a ser pessoas soberbas, achar que somos melhores do que os outros. Então, o Senhor ainda permite que nós tropeçamos. Mas sempre quando nós tropeçamos, Ele está com os braços abertos para nos segurar. Amém? Então eu coloquei aqui assim, ó. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão presas pelo pecado, pelo medo, vícios, ressentimentos e opressões espirituais. Jesus Cristo veio para trazer libertação completa àquele que crer no seu nome. Então Jesus veio com a libertação. Mas há um porém aqui, para aqueles que creem no nome do Senhor. Crer no nome do Senhor Jesus, irmãos, não é só vir aos cultos, não é só estar aqui na igreja. Não, crer no Senhor é obedecer, é temer ao Senhor, é confiar na palavra do Senhor, é viver essa palavra de forma, com intensidade, de todo o nosso coração. Então, quando fala aqui assim, ó, pessoas estão presas pelo pecado, isso já foi resolvido. Mas aí tem o segundo ponto que eu coloquei, medo. Irmão, muitas pessoas ainda têm medo da sua vida não dar certo, dos seus projetos de vida não dar certo. Só não vai dar certo se você não estiver no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. A condição é esta, para que os meus projetos de vida sejam realizados, para que os sonhos do meu coração, seja minha mente, minha vontade e emoção, sejam concretizados, eu preciso estar alinhado com a visão de Deus. E para isso eu preciso estar desfrutando não só da palavra de Deus, mas do próprio Deus. Como que eu desfruto desse Deus? Irmãos, não é só orando, não é só jejuando, mas é congregando, é compartilhando com os irmãos, é vivendo com os irmãos, é servindo aos irmãos, é amando ao próximo. Então não é só aqui neste momento. É durante o nosso trabalho, é durante a nossa faculdade, é durante os nossos momentos de lazer, é em todo momento. É no nosso momento de crise. Irmão, nós sabemos que todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de crise. E o Senhor sabe disso, e o Senhor também está no controle disso. Então não precise ter medo, confie no Senhor, confie no poder do Senhor. Terceiro ponto, vícios. Irmãos, isso aqui também está relacionado demais. Quando falamos de vícios, o que vem na nossa mente? É a bebida, é o cigarro, é a droga, é a prostituição, as obras da carne, enfim. Mas há também vícios que aparentemente nós não entendemos como mal, mas todo vício é mal. Se eu sou uma pessoa viciada em séries, ainda que seja uma coisa que não vai me causar um dano ali, não é uma coisa imoral, mas vai me tirar da presença do Senhor, vai roubar o meu tempo. Então eu preciso me policiar quanto a isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos ver um filme, não podemos desfrutar de uma série. Podemos sim, mas com moderação, com sabedoria, com discernimento, para que aquilo não seja uma prisão para mim. Eu estou aqui, estou doido para chegar em casa, porque eu deixei um capítulo e terminar de ver. Não. Agora é hora de louvar o Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, para que esses vícios não venham me pegar. Porque os pecados grosseiros, nós já temos repulsa sobre ele. O adultério, prostituição, matar, essas coisas nem passam pela nossa cabeça mais. O inimigo sabe que aqui não dá para pegarmos. Mas nessas coisas que aparentemente são normais, mas ainda assim são do mundo. Então nós tivemos aí agora a Copa do Mundo, por exemplo. Irmãos, não tem problema nenhum ver o jogo, torcer pela nossa seleção. Eu acho que quem gosta tem que torcer mesmo, tem que gritar, tem que vibrar, não tem problema nisso. Eu só não posso trocar isso pelo Senhor.
Então nós precisamos ter sabedoria para adorar o Senhor. E aí agora, quando passa-se os jogos, você vê um monte de pessoas falando na internet: ah, as pessoas não fizeram culto porque colocaram o jogo em primeiro lugar. Irmãos, não é bem assim. Não é dessa forma. Muitas pessoas ajustaram os horários do culto. Ninguém trocou o Senhor por causa de um jogo. Ninguém vai trocar o Senhor por causa disso. Nós já somos maduros o suficiente para saber o que o nosso coração deseja. Então, quando há uma adequação de horário, é para que as pessoas que gostam possam estar junto com seus familiares. É um momento também de comunhão e Deus também se faz presente ali. E aí muitas pessoas religiosas estão batendo em muitos pastores que mudaram o culto de horário. E às vezes até irmãos. Mas pense bem, irmãos, quando chega lá no dia 24, 25 de dezembro, nós não trocamos o dia de culto. Quando chega no dia 31, quando o culto cai lá, 31 cai no sábado, o culto não é no sábado e não tem o culto no domingo, não quer dizer que nós estamos trocando o Senhor por uma coisa ou por outra. Nós estamos mostrando que nós temos maturidade para servir o Senhor e viver uma vida nessa terra. Para que nós não viemos ser taxados de pessoas quadradas, de pessoas que não vivem. Irmão, nós podemos fazer todas as coisas. A palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Agora, me convém estar reunido com a minha família? Claro que sim, ué. Então, se nós temos a oportunidade e o privilégio de poder adequar as coisas para que todos possam participar, por que não fazer? Então precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos saber a não responder a esse tipo de críticas, a não ficar magoado com esse tipo de críticas, a não fazer juízo de valor sobre esse tipo de críticas. Irmãos, se alguém falar de você e você estiver errado, não precisa se defender, que você já está errado, acabou. É só arrepender e voltar para o Senhor. E se você estiver certo, não precisa também se defender, porque a verdade por si só se fala. Então nós não estamos aqui para justificar, seja os nossos erros ou os nossos acertos. Estamos aqui simplesmente para pregar o Evangelho do Senhor, para levar as boas novas. E de forma, irmãos, normal. Nós sabemos que cada um de nós temos um temperamento. Ora estamos bem, ora estamos muito agitados, ora estamos muito calmos, ora estamos muito nervosos, ora estamos falando coisas que não deveríamos estar falando e depois estamos arrependendo. Então nós estamos num processo de transformação. Então respeita a sua natureza, respeita o que o Senhor está fazendo com você e vá no tempo do Senhor, não no tempo que esse irmão que está do seu lado quer que você cresça, quer que você ande, quer que você caminhe. Dê liberdade para que realmente o Senhor nos transforme. Não cobre de mim algo que eu ainda não alcancei, porque eu não faço isso com você. Mas também não faça isso com o irmão. Não faça isso com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos. Seja uma pessoa de coração dado, uma pessoa amorosa, uma pessoa que mesmo você vendo o irmão lá no pecado, irmão, você não está julgando, você está estendendo as mãos. Ei, vem aqui, conta comigo. Pode desabafar comigo. Você caiu, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te resgatar. Não é porque você pecou que você deixou de ser homem de Deus. As pessoas e o diabo nos rotula pelo pecado, mas Deus nos chama de filho. E ninguém pode mudar isso. Quarto ponto, ressentimento. Irmão, se uma pessoa te magoou, te feriu, perdoe, pare com esse negócio de ficar com ressentimento, ruminando aquelas palavras negativas que você ouviu, ou que você ouviu de forma errônea, ou interpretou de forma errônea, que às vezes a pessoa falou uma coisa e você entendeu outra. Perdoe e caminhe. Continue caminhando com o Senhor. Não perca tempo se justificando, ou esperando que as pessoas vá te valorizar pelo que você está fazendo, porque quem vai fazer isso conosco é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Deus, é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa família, das nossas coisas. Por que as coisas para algumas pessoas demoram tanto a acontecer? Porque na hora de receber a bênção, elas recuam, elas ficam cheias de ressentimento. Ah, fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso, aquilo, outro. Ei,
Quando nós oramos lá ao Pai Nosso, o que nós falamos? Senhor, perdoe as minhas dívidas ou os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Será que realmente nós somos capazes de falar isso com o Senhor, com sinceridade de coração, e queremos ser perdoados da forma que nós perdoamos aquele que tem nos ofendido? Ou nós queremos colocar condições? Eu até perdoo, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Ei, será que isso é o amor? Porque a palavra de Deus nos ensina que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E muitas das vezes nós somos pessoas imediatistas, queremos as coisas para agora, no nosso tempo, no nosso momento. Mas o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para o ser humano. Quinto, opressões. Irmão, muitas das vezes você não vê o inimigo, mas você sente a opressão, o pavor, o pânico, a ponto de perder a noite de sono, de preocupação. Você está andando na rua, está achando que vai acontecer alguma coisa, está esperando o telefone tocar para uma má notícia. O telefone toca, seu coração dispara. Isso é uma pessoa oprimida. Irmão, seu telefone é bênção. As ligações que você vai receber em nome de Jesus é para te dar boas notícias. São seus projetos sendo concretizados. Mas você precisa crer nisso. Porque se você não crer, não acontece. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que nós estamos ouvindo nessa noite. Jesus Cristo veio para trazer libertação completa àqueles que creem no seu nome. Então não adianta eu vir à igreja e não crer no nome do Senhor. Não adianta eu não pecar e não crer no Senhor, não vai adiantar. Irmão, nós temos pessoas que não têm o Senhor, que têm um padrão humano elevado melhor do que o nosso. A pessoa não bebe, não fuma, não adultera, não fala do outro. Eu trabalho com pessoas assim. Mas isso não é suficiente para levar para o céu. Isso não é suficiente para ser chamada de filho de Deus. Nós, com todos os nossos defeitos, e o Senhor trabalhando em nós, ainda assim nós somos filhos de Deus. E as coisas vão caminhar para melhor para nós. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19 fala assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim. Irmão, então nós precisamos ter a audácia, a intrepidez para falar isso. O Espírito do Senhor é sobre mim. Então eu tenho que andar com essa convicção. Se o Espírito do Senhor é sobre mim, quem poderá contra mim, irmãos? Que inimigo pode se levantar contra a minha vida? A palavra de Deus fala que o inimigo anda ao derredor como o leão procurando a quem possa tragar. Como o leão, ele não é o leão. Quem possa tragar, ele só pode tragar aquele que dá legalidade, aquele que faz um esforço muito grande para ser tragado pelo inimigo. Irmão, qualquer um de nós aqui, se formos em um zoológico, chegar lá e tiver um leão lá na jaula, ninguém coloca o braço lá dentro para brincar com o leão. E com o inimigo é a mesma coisa. Quem tem discernimento espiritual não fica esticando o braço para o pecado, para as coisas do inimigo. Nós não ficamos admirados com as coisas do mundo. O mundo veio para nos seduzir, para mudar a nossa visão. E é um objetivo nisso, a palavra de Deus fala, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, você tem uma unção sobre a sua vida, com um objetivo, para evangelizar os pobres. Não é pobre financeiramente, irmãos. Pobre é todas aquelas pessoas que não têm o Senhor, porque têm uma vida miserável. Essa palavra é feia até de falar, uma vida desgraçada. Desgraça nada mais é do que uma vida sem graça, ou sem a graça de Deus. Por que que os antigos falavam assim, ei, não fala essa palavra não, isso traz maldição. Irmãos, na inocência, essas pessoas estavam sendo, muitas das vezes, usadas pelo inimigo. Isso não é um palavrão, isso é uma realidade. Por que que dói quando as pessoas ouvem essa palavra? Porque vem a luz mostrando que está faltando Deus.
Porque se eu sou uma pessoa cheia da graça de Deus, do poder de Deus, não tem como o mal me pegar. Ele só vai me pegar quando eu vacilar. E eu posso falar isso como testemunho próprio. Todas as vezes que eu caí foi porque eu vacilei. Foi porque eu não vigiei. Foi porque eu deixei de orar. Então nós precisamos ser realistas com o Senhor, realistas com nós mesmos, sinceros com nós mesmos. Irmão, eu falo que o pecado ele tem gosto de mel. Mas quando você coloca na boca e ele desce, é como fel. Então não vale a pena. Então nós temos esse propósito, esse objetivo de evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm clamado pelo Senhor e as pessoas não têm evangelizado. Não está havendo conversões mais. Quando eu leio assim, será que nos últimos dias achará fé na terra? Eu fico me perguntando, será que vai? Porque repara que até as pessoas da igreja estão com dificuldade de vir à igreja. A coisa mais fácil é vir à igreja. Além de fácil, é gostoso. Você vê os irmãos, ouve a palavra de Deus, louva o Senhor, e as pessoas têm dificuldade. Com exceção daqueles que estão trabalhando, estão enfermos, estão viajando. Mas o nosso compromisso é com o Senhor. Parece que quando as pessoas vêm à igreja, elas estão fazendo um favor para Deus, irmãos. Cada culto que nós perdemos é uma porção da graça de Deus que nós estamos deixando de receber. Então, se eu levanto de manhã e coloco o culto como prioridade, como compromisso na minha vida, irmão, a bênção do Senhor já está preparada para mim, eu só vou receber. Imagine como se a sua vida fosse um quebra-cabeça. Todos os dias é uma peça sendo encaixada ali. Porque o Senhor não fez todas as coisas novas, então nós precisamos aprender como andar, a como comer, a como desfrutar. A nossa diversão hoje é outra. Nós temos tudo na igreja, nós temos momentos com a família, momento com os irmãos, nós temos futebol, nós temos treino aqui de Muay Thai, nós temos oração com as irmãs, tem chá das irmãs, não é só vir orar, só ouvir a palavra, não. Muitos irmãos saem casais, os jovens saem juntos, muitas coisas são feitas. Então nós precisamos começar a observar isso, nós temos momentos de oração na igreja. Então a nossa igreja, ou a igreja do Senhor, é uma igreja completa. Nós não podemos abrir mão dessas coisas, amém? Então, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável. Irmãos, vê que a palavra do Senhor ela é orgânica. Ela trabalha de dentro para fora. Você olha para você mesmo, você não vê o tanto que você cresceu no Senhor. Você acha que você é a mesma pessoa, mas as pessoas que lidam com você lá fora, elas notam a diferença. Quando você toca nas pessoas, elas sentem algo diferente. Quando você dá uma palavra de aconselhamento, aquilo muda a vida da pessoa. Então, para nós, muitas das vezes a paz do Senhor, quando nós falamos, parece que é um cumprimento simples. Mas a paz que nós estamos desejando é a paz do Senhor. É a paz que o Senhor dá, não a paz que o mundo dá. É uma paz verdadeira, que vai nos manter o quê? Equilibrados no Senhor. Equilibrados com os irmãos. Equilibrados com a vida que o Senhor tem nos proporcionado. E aí eu sei que cada um de nós tem sonhos, tem projetos. Irmãos, fique tranquilo, isso aí vai ser concretizado na sua vida. Como foi, está sendo e ainda vai ser na minha. Então nós precisamos fazer projetos mais alinhados com o Senhor. Amém? A missão de Jesus, quando ele veio como homem, foi pregar o evangelho. E isso foi comissionado aos discípulos, trazer libertação ao povo. Libertação de quê? Da ignorância religiosa. De um povo quadrado. Então, ou seja, irmãos, nós somos pessoas livres no Senhor. Então, quando eu vejo as pessoas rotulando a igreja do Senhor, eu fico me perguntando, qual o nível de crescimento que essa pessoa tem? Quando você abre a palavra para desfrutar algo com as pessoas,
As pessoas ficam assim, como a pessoa achou isso? Como que Deus revelou isso? Como que nós enxergamos dessa forma? Somente no nosso curso de teologia, quando nós estamos desfrutando ali, na hora que a gente vê, já passou o tempo, de tão rápido que é, de tão gostoso que é desfrutar a palavra de Deus, porque nós aprofundamos na palavra. Não é uma pregação, é a palavra esmiuçada, é a palavra realmente como ela é. Fala assim, ó, nenhuma prisão é maior do que o poder de Cristo. Irmãos, se você está em uma prisão, seja ela a preguiça, o cansaço, o frio, o calor, os intempéries da vida, isso não é maior do que Cristo. O nosso cansaço não é, irmãos. Não é. Ontem nós viemos para o curso de teologia, estava frio demais. Eu tinha saído de serviço sem dormir, cansado. Aí você chega aqui, você não quer nem ir embora. Todo dia que eu chego em casa, minha esposa fala, não, mas demorou hoje, né? Eu falei, não, semana que vem demora mais. Porque é tão gostoso estar com os irmãos, é tão gostoso estar desfrutando da palavra de Deus, que a gente nem vê a hora passar. E nós saímos aqui edificados, renovados no Senhor, nós tiramos dúvidas, nós passeamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo assim, ó, nenhuma prisão é maior do que o poder de Cristo. A libertação alcança todas as áreas da nossa vida. Irmãos, não tem como você ser uma pessoa preso na sua vida financeira, presa na sua vida sentimental, seja na familiar, na conjugal, é em todas as áreas da sua vida. Se é alguma área ainda que você está preso, você precisa fazer o quê? Examinar a si mesmo. Onde que eu estou errando? Onde eu não estou permitindo Deus trabalhar? Onde não estou permitindo Deus fluir? Irmãos, não tenha vergonha de pedir oração. Vocês são testemunha. Eu sou o que mais peço oração. Ore por mim, eu preciso de muita oração. Faça isso, irmãos. Tenham pessoas te cobrindo de oração o tempo todo, para que nós possamos enxergar o Senhor, enxergar a mão do Senhor, a obra do Senhor na nossa vida. Amém? Então são todas as áreas. Nós vamos fazer uma campanha aqui, eu tenho orado, tem uns 30 dias, para essa campanha, para a área financeira, porque eu vejo que muitas pessoas ainda estão presas nessa área. Aí eu até falei outro dia com a pastora, nós vamos fazer uma campanha, ela falou assim, qual que é o objetivo? Para que as pessoas realmente sejam libertas, para que as coisas possam fluir. Irmãos, tudo que você tocar vai virar bênção. Tem muitas pessoas que eu vejo que são presas ainda com dívidas, com medo de adquirir as coisas, com medo que as pessoas vão falar. Ei, vão permanecer firmados na rocha que é Cristo. O Senhor nos chamou para ser mais que vencedores. Então, nós já fomos muito acusados, muito julgados, muito judiados, muito oprimidos dentro da igreja, pela religião. Hoje nós temos sabedoria e discernimento que nada é maior do que o poder de Cristo. A verdade de Cristo rompe todas as cadeias. Todas. Irmãos, quando nós começamos com o Senhor, a pastora era gaga. Vocês sabiam disso? Vocês têm noção que ela subir aqui, pregar, cantar, ministrar, isso é um milagre de Deus? As pessoas que são mais antigas aí lembram disso. Não saía nada com nada. Então, o louvor para nós naquela época era um curso de aprendizado de não rir. Domínio próprio. Quando você fica rindo de mim quando eu estou cantando ali, era mais ou menos isso, irmãos. Mas o Senhor veio e libertou, quebrou essa cadeia. Porque se o Senhor não tivesse quebrado essa cadeia, ela não seria essa bênção que ela é hoje. Ela não seria uma mulher sábia que edifica a casa, não seria uma esposa excelente. Você está vendo? Mas se ela tivesse ficado presa nisso lá atrás, talvez hoje nem nós estaríamos aqui. Então, não permitir ficar preso é gerar liberdade e libertação à vida de outras pessoas.
Se tem pessoas que não eram para estar pregando aqui, seria eu e ela. Então nós tínhamos muita dificuldade de falar, muita timidez. Eu sou tímido até hoje. Às vezes você olha e fala assim, não é não, mas você vê, irmãos. Tem hora que eu fico perguntando, Deus, como é que o Senhor faz essas coisas? Porque se me colocar lá fora para falar, eu não consigo. Eu embolo, eu troco as palavras, não consigo. É só a misericórdia do Senhor. Então não permita que prisão nenhuma paralise o seu ministério. Eu sei que foi pregado para nós há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, que quando você está no pecado, você não pode fazer a obra de Deus. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quando Paulo confronta Pedro, fala assim, ei Pedro, quando você está com judeu, você age como judeu. Quando você está com gentio, você age como gentio. Você tem que tomar uma posição. Pedro não estava fazendo a obra, irmãos? Então vamos fazer a obra. O que há de inadequado na nossa vida, o Senhor que vai tirar. Aprendam isso. Não tire nada da sua vida com a sua própria força, porque vai voltar. Todas as coisas que eu fiz força para abrir mão, voltou um dia. Mas o que o Senhor tirou, nunca mais voltou. Então aprendam isso. Deixe Deus fazer a obra realmente. Não seja aquelas pessoas emocionadas. A partir de hoje eu não faço isso mais. Assim, a partir de hoje o Senhor traz libertação à minha vida. A partir de hoje o Senhor traz a graça sobre a minha vida. O Espírito do Senhor vai permanecer sobre a minha vida. E aí as coisas vão fluir realmente como o Senhor quer que seja. João 8:31 fala assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Há condições. Se permanecer na minha palavra, se verdadeiramente ser meus discípulos, e conhecereis a verdade. Irmão, não tem como ser liberto se não conhecer a palavra de Deus. E só tem uma forma de conhecer a palavra, ouvindo a palavra de Deus. E se você não estiver aqui, não estiver tendo comunhão com os irmãos, você não vai conhecer a palavra de Deus. Quantos anos vai demorar para você crescer? 1 ano? A gente vê irmãos com 20 anos de igreja, mas espiritualmente falando, não tem nem 5. São irmãos que ainda faz pirraça, briga com o Senhor, briga com o irmão, tudo tá ruim, reclama de tudo, critica todo mundo, não tem paciência, não tem compreensão com a fragilidade do irmão, com o defeito do irmão. Irmãos, nós precisamos suportar um ao outro em amor. O Senhor falou assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. É porque nós temos defeito, nós temos falhas. Irmão, nós não somos perfeitos. Não cobre a perfeição desse irmão que está do seu lado. Dá o que você tem, que é o de melhor que é em você, que é Jesus, que é o amor de Jesus que está na sua vida. Eu sei que muitas coisas te incomodam, me incomodam, mas tem coisas que nós não podemos fazer do Senhor. A igreja, ela tem um dono chamado Jesus. Nós somos apenas servos dele. Porque quando nós falamos assim, ó, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Irmão, nós servimos a um rei. Nós estamos debaixo desse rei. Nós andamos pelo que ele fala conosco. Não pelo que me incomoda ou que eu acho que é melhor. Não o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Há um padrão que nós ainda não entendemos completamente. E esse Deus, todos os dias, ele tem tentado nos ensinar isso. Tem alargado a nossa visão, tem mudado a nossa constituição, a nossa mentalidade, a metanoia, a transformação da nossa mente. Lá em Romanos 12 fala sobre isso. Não vos conformei com esse século. O que é este século, irmãos? São todas as coisas que não são do Senhor. As pessoas falam o mundo. Não, são todas as coisas que não são do Senhor.
Trabalhar é do Senhor. Mas não ser escravo do trabalho. Não a ponto de ter 2, 3 empregos e abandonar a sua família, abandonar a igreja, abandonar o seu ministério. Irmãos, eu não conheço ninguém que abandonou o Senhor e está próspero. Aí você vai falar assim, pastor, eu conheço, o cara está andando num carrão, está numa casona, mas vai ver a vida dele. Familiar, o momento que ele coloca a cabeça no travesseiro para dormir, o tanto de boleto que ele tem para pagar. A gente só vê o que está por fora. Mas o Senhor é aquele que sonda mente e coração. Então vamos dar um passo de cada vez. E não vamos deixar ninguém para trás. Viu, irmão com dificuldade? Chega, chama. Cuida. Manda mensagem para o irmão. Ei, quantos irmãos você está sentindo falta nessa noite? Faz um propósito. Essa semana eu vou mandar mensagem para o irmão vir no culto domingo. Estou sentindo falta dele, eu estou sumido. Alguns estão viajando, você sabe, tranquilo. Mas tem outros não, que tem 15 dias que não vem no culto, 30 dias. Então nós precisamos ter amor por essas pessoas. Será que eles foram laçados pelo inimigo? Será que estão com vergonha de voltar? Será que estão com algum problema? Nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. E isso é para todos nós. Porque o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Amém? E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus revela a verdade. Irmãos, a palavra de Deus revela a verdade. Contra a verdade não há argumento. Quando eu me posiciono pela verdade, irmãos, o que não é verdade vai cair por terra. As minhas opiniões vão perdendo a força, vão enfraquecendo a ponto de cair por terra. E vai permanecer em mim somente a vontade do Senhor. E aí eu vou ser uma pessoa mais agradável. Eu vou conseguir cuidar melhor dos meus irmãos. Amém? A verdade produz arrependimento. Irmão, quando eu estou com a verdade, quando a verdade vem até mim, ela traz a luz, e a luz, ela dissipa toda a treva. Algum tempo atrás, na igreja, as pessoas falavam assim, essa palavra foi muito dura, essa palavra foi direcionada para mim. Não, irmãos, a palavra nunca foi só para você, foi para mim, foi para nós, mas nunca com o objetivo de ofender-nos. É porque a luz chegou até nós e expôs o que estava de ruim em nós. Nós temos duas opções, Senhor, obrigado por ter exposto a podridão que há em mim, e agora tira. Ou a outra é eu achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto e ignorar a luz do Senhor, a verdade. Porque essa verdade ela vai se manifestar, o resultado dela é com o tempo, é os frutos. A palavra de Deus só nos ensina o quê? É pelos frutos que conhece a árvore. Então não é pela minha opinião, ou pela sua, ou pelo do irmão A, B ou C, não. É só olhar os frutos. Então nós não estamos aqui querendo causar medo em ninguém, como antigamente fazia. O inimigo, ele prende as pessoas, ou a religião, de algumas formas, e uma delas é através do medo. Se você não vir no culto, o diabo vai te pegar. Se você não dá o dízimo, o diabo vai te devorar. É isso que eles pregavam para nós. E entregar o dízimo não trata-se disso. Trata-se de gratidão para com o Senhor, de reconhecimento que Ele tem nos sustentado todos os dias. Ofertar ao Senhor é uma oferta de amor, é aquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas coisas. Aleluia! Então todas as vezes que a palavra de Deus vier com a verdade e você se sentir confrontado, irmãos, tenha um coração aquebrantado, humilde. Fala assim, obrigado por o Senhor ter falado comigo. Porque o dia que eu sair da igreja sem Deus me confrontar, para mim não foi um bom culto. Eu preciso que Deus me confronte, eu preciso que Deus me transforme cada dia mais. A verdade, ela produz arrependimento. Irmão, devemos nos arrepender de todo o mal que nós causamos ao próximo. Falar, eu não faço mal para ninguém, irmão. Se você deixar de fazer o bem, você já está fazendo mal. Então, o que nós devemos fazer é pregar o evangelho mesmo em toda e qualquer situação.
Usa das situações, da circunstância para pregar o evangelho. Eu sei que não é fácil, no começo é difícil, dá vergonha. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos. Começa com um colega de trabalho que não tem o Senhor, fala assim, aqui, vamos iniciar o nosso turno de trabalho com uma oração? Você deixa eu fazer uma oração para Deus abençoar o nosso dia hoje? Porque nós achamos que o nosso local de trabalho não precisa ser consagrado ao Senhor. Irmão, quantas pessoas entram no seu comércio? Quantas pessoas que você lida? Somente quem trabalha nos hospitais aí, ó, em clínicas, trabalha com comércio. Irmão, você é terapeuta, você é psicólogo lá, você ouve um monte de problema de pessoas, você vê pessoas sofrendo, e aí você vai elevar o seu cortisol, e o que vai acontecer com a sua família, com a sua saúde, como é que vai ficar essa coisa? Sua imunidade. Então nós precisamos começar o nosso dia com o Senhor. Então quando você pergunta para uma pessoa que não tem o Senhor, e aí, como é que tá? A pessoa já começa a reclamar de tudo. Ah, tá muito frio. Ah, tá muito quente. Ah, o patrão fez isso. Ah, não, irmãos. Chega a ponto de ser desagradável esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa te perguntar, aí, como é que tá? Ei, tô na rocha que é Cristo. Como é que tá as coisas? Hoje tá bom, mas amanhã vai estar melhor ainda. Irmãos, isso é para dar nó na cabeça das pessoas mesmo. Elas precisam entender que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, está no nosso meio. Está conosco e peleja por nós. Amém? Então, se nós somos pessoas que têm um coração com capacidade de arrepender daquilo que nós não devemos fazer, irmãos, nós não vamos ter problema nenhum nessa vida. Vamos passar por momentos de tribulação, mas não viver em tribulação. Então fala assim, ó, quem permanece em Cristo vive em liberdade. Você é liberto, irmãos. Você pode andar nessa rua com a cabeça erguida, independente do que você fez, independente do seu passado. Jesus te perdoou, Jesus te curou, Jesus está te transformando. Amém? Terceiro ponto, Cristo nos livra de todo o domínio das trevas. Irmãos, não precisa ter medo. Se eu cair nas trevas, o Senhor tem poder para me livrar do domínio delas. Repara que não é treva, é trevas. Há vários tipos de trevas. Já ouviram aquele tempo falar assim, aquela pessoa é tão trevosa? O que a pessoa quer dizer isso, com isso? Só fala coisa negativa. Então nós precisamos estar atentos a isso. Colossenses 1:13 fala assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, olha que há uma transformação em nossa vida, irmãos. Há uma mudança de reino. Ó. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o seu reino. Então, quando nós estamos andando, ainda que estamos nessa terra, mas nós invocamos o reino. Então, eu estou no reino de Deus. Aqui ó, é um pré-céu, é um antigozo que eu estou vivendo com o Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. Todas as coisas. Ainda que no momento nós não entendemos. Mas o Senhor sabe que nós precisamos e onde Ele precisa nos libertar. Amém? A verdadeira liberdade está no reino de Deus. Não tem liberdade fora do reino de Deus. Depois da libertação, é preciso permanecer firmes. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, por isso que a palavra fala, orai sem cessar. Colossenses 5:17. Então, oramos sem cessar. E para nós encerrarmos, irmãos, fala assim, ó, Efésios 4:22. Que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem é esse velho homem, irmão? É tudo aquilo que não presta, que estava e alguns requisitos que ainda há em nós. Jogar fora todas essas coisas. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então a nossa mente precisa ser transformada, pensar nas coisas do alto. Ontem nós estávamos numa comunhão lá em casa, eu, minha esposa e meu filho, era mais ou menos 1:30 da manhã.
Que quando começa não para, né? Aí, meu menino falou assim, queria ter essa fé, pai. Mas vai ter. Você está trabalhando para ter ela. Porque nós estávamos falando o que Deus tem para nós. O que Deus tem para a igreja. O que Deus tem para os irmãos. Eu não vejo a dificuldade, eu vejo a solução que o Senhor tem para cada um de nós. Então, irmãos, eu posso estar passando por qualquer situação, mas ainda assim eu consigo enxergar o Senhor. Então, quando os irmãos vêm pedir oração, eu oro já crendo na vitória, crendo na resposta do Senhor para o sim. Prova disso foi a pandemia que nós passamos, irmãos. Eu lembro que muitas vezes irmãos ficaram desesperados. Falei, irmão, fica tranquilo, o Senhor está no controle. Ei, calma. E hoje não é diferente. Agora nós estamos com um fenômeno aí, chamado El Niño. Está previsto para até 2027. Nós vamos ver muitas desgraças aí pelo país afora, pelo mundo afora. Não assusteis, que isso é só o princípio. Mas nós, o Senhor vai poupar, o Senhor vai nos tirar deste lugar já já. A igreja vai subir, vai encontrar com o seu noivo. Então creia nisso, irmãos. Viva, como se isso fosse acontecer agora. Talvez não vai dar nem tempo de chegar em casa assim que eu tenho vivido. Porque todas as vezes que você cair, lembre-se que o Senhor vai te levantar para um lugar mais alto de onde você estava. Então tenha intrepidez para falar essas coisas, amém? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, vamos lá, verdade, justiça e santidade. Irmãos, falar a verdade muitas das vezes não é fácil. Fale a verdade, ainda você fica ali, vermelhinho, por 30 segundos, mas fale a verdade. Nós que já somos mais escurinhos, a gente vai ficar roxinho, né? Fica roxinho, 30 segundos passou. Você não vai ser preso pela mentira, porque você falou a verdade. Mas falar a verdade não quer dizer ser mal educado, ser ignorante com as pessoas. É ter sabedoria para falar. O segundo, justiça, ser justo. Irmão, muitas das vezes nós somos injustiçados por falar a verdade, por tentar viver em santidade. Mas Deus é por nós. Ele está vendo tudo que nós temos passado, amém? E a santidade. O que é a santidade, irmãos? É buscar ao Senhor todo o tempo. É estar pensando nas coisas do céu todo o tempo. É gastar tempo com oração. É gastar tempo com o estudo bíblico. Hoje à tarde eu tirei um tempo para ver sobre as epístolas de Paulo. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Você vê a palavra de Deus como o Senhor tem nos apresentado. Então guarda um tempo para você buscar o Senhor. Não que você precise deixar de fazer as outras coisas. Mas teve uma folguinha, busque essas coisas. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Só guarda esse versículo no seu coração aí. Salmo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então não precisa ficar angustiado. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Feche seus olhos, irmãos. Pensa em Deus agora. Pensa naquilo que realmente você deseja. Pensa na libertação que você precisa. Seja em qual área for da sua vida. Seja o que você está passando, o Senhor sabe. A verdade está aqui, a luz do Senhor está aqui, o poder de Deus está aqui, o próprio Deus está conosco. Então nós vamos orar agora. Abra sua boca, abra o seu coração para que essa palavra não seja só mais uma palavra de ensino, que ela se torne sabedoria e um estilo de vida para cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse desta palavra, Deus. Pedimos ao Deus que essa palavra realmente venha se tornar o nosso estilo de vida, para que nós possamos ver com os seus olhos, ver de acordo com a tua vontade, Senhor,
Pai, derrama poder sobre a vida de cada irmã que aqui se encontra. Pai, que nenhum mal venha nos encontrar, venha nos achar, Senhor. Que nenhuma treva venha pousar sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, passa uma espada de fogo, queimando toda a obra do inimigo, tudo aquilo que venha paralisar, toda a cadeia, toda a corrente seja quebrada agora, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um de nós. Pai, que nenhum mal permaneça sobre nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor deu autoridade à tua igreja e nós usamos essa autoridade no teu nome, Pai. Todo o poder das trevas, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, bata em retirada. E a nossa mente possa ser uma mente clara, uma mente posta no Espírito, uma mente que busca as coisas do céu. Pai, em nome de Jesus, certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar.